Preciso atender todo mundo? Não, gente, tá? Existem pessoas, existem tipos de clientes que você não precisa atender, tá? A cliente que ela marca e não vem, a cliente que ela marca e ela chega atrasado, a que não valoriza o seu trabalho, a que fica te comparando com outras profissionais, a que acha o seu serviço caro, a que sempre pede desconto, aquela que pede para fazer fiado, aquela que reclama de tudo e que nada que você faz tá bom? Não, esse tipo de cliente definitivamente não é um tipo de público que você quer ou que você precisa. Se a sua empresa só tivesse esse tipo de cliente, ela conseguiria sobreviver quanto tempo? Pois é. Então, é nisso que você tem que pensar. Primeiro, faça o perfil ideal do seu tipo de cliente. E depois, foque em atender esse tipo de cliente. Lógico que quando você está começando uma empresa, você quer atender todo mundo. Mas com o passar do tempo, você precisa começar a filtrar isso. Porque senão você vai deixar de atender um cliente bom, um cliente dentro do perfil que você quer, para estar atendendo esse tipo de cliente que não é um tipo de cliente que você quer e vai estar perdendo seu tempo, vai estar se desgastando. E quando aquela cliente boa vier, primeiro, você não vai ter horário para atender ela, porque você já vai ter ocupado seu horário com as outras. Segundo, quando você conseguir horário para atender essa cliente, você já vai estar desgastada pelas outras. E às vezes vai acabar descontando nessa cliente boa uma coisa que ela não merece, tá? Então, crie o seu perfil de cliente ideal e foque nele. Sabe aquela cliente que quando você vai atender ela, você já vai atender ela tensa? Já vai atender ela nervosa? Já vai atender ela, meu Deus do céu, hoje é Maria, misericórdia. Esse tipo de cliente definitivamente não é um cliente que você precisa ter dentro da sua cartela de clientes, porque é um cliente que vai desvalorizar o seu trabalho. E aí, pelo fato de talvez você não atender esse cliente bem, ele vai sair falando mal de você. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Se você vê que você não está pronta, que você não está preparada para atender esse tipo de cliente, é melhor demitir do que você ficar insistindo com um cliente desse, que pode ser um cliente que vai sair falando mal de você porque você não atendeu ele bem, porque você já vai atender ele pensando que hoje é o dia de atender ele, já vai tensa, já vai nervosa, tem gente que vomita, tem gente que tem dor de cabeça. Então, assim, começou a desgastar o seu emocional, não vale a pena. Não espera a coisa chegar no extremo de você... Eu já conheci profissionais que bateram em clientes, de tão estressada que estava com o cliente. Não espere chegar nesse nível. Existe uma linha muito fina que, se qualquer uma das duas partes ultrapassar essa linha, o relacionamento fica insustentável. E essa linha é o emocional das duas partes. Se às vezes a sua cliente não estiver num dia bom e você atacar essa cliente, você vai perder essa cliente. Se às vezes essa cliente está te atacando constantemente, com frequência, e você não faz nada e o seu emocional começa a ficar abalado, também não deu certo, também é uma relação que não tem futuro. Então, essa linha precisa ser respeitada pelas duas partes. E por que eu tô falando isso? Porque nesse curso, eu estou ministrando ele para pessoas que são profissionais, ou de vendas, ou empresa, ou prestadores de serviço. Mas esses três também são clientes. Então, seja o cliente que você gostaria de ter na sua empresa. Às vezes, o seu cliente só está num dia ruim, como você também tem. Ele acaba fazendo tudo errado. E aí é importante você saber respirar, fingir demência, levar na esportiva, relevar a situação. E aí, se você vê que isso está virando um hábito, que isso está sendo constante, aí chegar nesse cliente e fazer a devida correção. Se a correção não for o suficiente, aí partir para a demissão de clientes. Uma das coisas que eu tive que aprender ao longo desses anos, que são quase 10 anos trabalhando aí com mulheres, né? Porque antes disso eu trabalhava num universo que era mais masculino, foi a tolerância. No universo masculino não tem essa tolerância. É sim, sim, não, não. É sim, senhor, não, senhor. Escreveu, não leu, gente, era demissão mesmo, tá? Empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. E foi uma coisa que a duras penas eu aprendi. Só que com mulheres isso é diferente, porque mulher é mais meiga, mulher é mais delicada, mulher a gente tem que ter uma estrutura diferente de atendimento. Muita gente vai no meu espaço porque acha o meu espaço bonito, porque acha o meu espaço aconchegante, agradável.
Então, assim, é toda uma construção que tem que ter por trás que com o homem não precisa. Então, quando eu comecei a atender as minhas clientes, eu fui atender as minhas clientes com essa bagagem masculina. E aí eu perdi muitas clientes. E é por isso que eu resolvi gravar essas aulas para vocês. Para que vocês não passem pelas situações que eu passei. Seja mais tolerante. Às vezes é só um dia ruim daquela pessoa. Se você vê que realmente tá virando uma coisa constante, que todas as vezes que ela vai, ela faz alguma coisa para te desagradar e é de propósito, como já aconteceu, vou contar uma situação aqui para vocês. Na primeira vez que a cliente foi, ela chegou atrasada. A segunda vez que ela foi, ela levou a filha dela, sabendo que não podia levar e tendo com quem deixar, que a própria criança contou que a mãe estava em casa. No caso, a avó da criança estava em casa, né? Da outra vez, que seria a terceira manutenção, ela arrancou o alongamento todo. Ou seja, tem clientes que faz de propósito, tem cliente que faz para pirraçar, que faz de picardia. Aí, nesse caso, infelizmente, olha, eu prefiro ter um contato com você que não seja um contato profissional. O mais importante para você saber quando demitir ou não um cliente é conhecer o seu limite pessoal. Michele, ó, isso aqui que o cliente faz não incomoda não. Talvez incomode outras pessoas, mas a mim tá tranquilo. O cliente pode fazer que eu vou continuar aturando sem maiores problemas. Ótimo. Então, o seu limite é tal. Não, Michele, a cliente se fizer isso aqui para mim, acabou. Já era, não aguento. Então, esse é o seu limite. Então, a primeira coisa para você saber quando demitir um cliente é o seu limite. Sabendo o seu limite, você vai saber até onde que aquela relação pode ir. Qual que é a linha entre vocês que não pode ser ultrapassada. E como fazer a demissão dessa cliente, então? Se for possível, se você ainda estiver no seu limite, no último atendimento que você for fazer, marque um último atendimento, seja ele de venda ou de prestação de serviço, e nesse atendimento converse pessoalmente com o cliente. Olha, infelizmente eu não tenho mais condições de estar prestando o seu atendimento. Indique sempre alguém, tá? Mas eu vou te passar o contato de fulana de tal para que a partir do momento ela assuma o seu atendimento, se assim for do seu agrado, se assim você desejar. Pronto. A cliente vai perguntar o porquê, você vai falar, você viu que ao longo desse período que a gente está tendo contato, que a gente está se relacionando, a nossa relação está se desgastando, e eu entendo que agora é o melhor momento para a gente ter um afastamento. Talvez um afastamento passageiro, talvez um afastamento definitivo, mas para que a gente tenha um afastamento. Te peço desculpas, chame sempre a responsabilidade para você, tá? Por quê, Michele? Porque você que é a dona da empresa, né? Então, você tem que chamar a responsabilidade para você. Eu entendo que nesse momento, talvez eu não seja a melhor pessoa para estar fazendo o seu atendimento, então eu prefiro que você seja acompanhada por outra pessoa, que você procure tal loja, enfim. Tente conversar com essa pessoa da maneira menos traumática possível. Porque se você virar para a pessoa e falar para a pessoa assim, não, eu não aguento mais te atender. Se há alguma possibilidade daquela pessoa não sair falando mal da tua empresa, a partir dessa frase ela vai começar a falar, tá? Então, tente chamar a responsabilidade para você, seja clara, seja sincera, tá? Porque às vezes você vai querer mentir. De, por exemplo, assim, eu não vou falar para cliente que eu não tô dando mais conta de atender ela. Gente, a pessoa que ela é chata, ela sabe que ela é chata. Às vezes, aquela cliente que chegou em você, ela já rodou a cidade toda. Você foi a última pessoa que não sabia o grau de insuportável que ela era e atendeu ela. Mas às vezes ela já rodou a cidade inteira, ela sabe quem ela é. A gente sabe quem a gente é. Então, seja sincera. Não seja mal educada, não seja ofensiva, não agrida a sua cliente com palavras, mas seja sincera. Nesse momento eu não sou a melhor profissional para estar te atendendo. Nesse momento a minha empresa não tem mais condições de estar te atendendo da melhor maneira possível, de estar prestando um serviço que seja viável para você. Então eu entendo que agora é o melhor momento para mim te direcionar para outra pessoa. Michele, não consigo fazer isso pessoalmente. Isso
foge total do que eu consigo fazer, eu não tenho cara para isso. Pera aí que tem solução também, tá? No e-book que eu vou disponibilizar para vocês, tem já os textos prontos para facilitar a vida, tá? Mas enfim, coloque o celular no modo avião, arquiva a sua conversa com a cliente para quando ela responder, você não ver o que ela vai responder, pelo menos não nesse primeiro momento, é melhor não. Você já vai estar muito sensível em fazer essa demissão com a cliente, então é melhor você não ver a resposta dela de imediato. E pega o textinho lá, edite às vezes com alguma coisa que você queira acrescentar ou queira diminuir, envia para tua cliente e deixa a conversa lá nos arquivados. Não olha. Quando você tiver melhor, 2, 3 dias, uma semana, um mês depois que você vê, aí você vai lá e lê a mensagem dela. Se você achar que deve. Se você não achar que deve, apaga até sem ler. Porque quando você manda uma mensagem e a cliente entende que você está demitindo ela, provavelmente o que ela vai ter para te falar, se ela tiver alguma coisa para te falar, não vai ser muito agradável. Mas aqui vai uma sugestão de textinho. Olá, Maria, boa tarde, tudo bem? Infelizmente, nesse momento não terei mais condições de atender. Peço que me desculpe se em algum momento não preenchi 100% das suas expectativas. Mas visando a sua satisfação, prefiro neste momento que você procure outra profissional mais qualificada que eu. Desde já agradeço o tempo que esteve comigo. Pronto. É uma forma que a pessoa entende que acabou. E aí, se você quiser ser um pouco mais clara e falar, no atendimento passado aconteceu uma situação que me desgastou. Eu já cheguei a falar para cliente que eu não tinha mais condições psicológicas para atender ela. Então, assim, se você achar que cabe uma conversa mais aberta, converse. Se não, simples, sucinta, delicada, o máximo possível, e faça a demissão da sua cliente. Mas já sabendo que a partir do momento que você demitir ela, provavelmente, além de perder ela, você ainda vai perder algumas pessoas que ela poderia te indicar, tá? Não necessariamente que ela saia falando mal de você, tá? Eu já tive clientes que eu demiti, a mãe e a filha continuam fazendo comigo até hoje. Porque tem clientes que sabem separar as coisas, tem clientes que não.